Hoje eu vou compartilhar com vocês e comigo mesmo uma palavra a respeito de quando Jesus tinha acabado de descer do monte, depois dele ter dito aquilo que é conhecido como Sermão do Monte. Então assim, quando ele desce do monte, já vem um leproso falar para ele assim, ó, se você quiser, você pode me purificar. Interessante isso, porque o cara reconheceu em Jesus essa capacidade, porque de fato, se Jesus quer tornar aquele homem puro, ele consegue curar aquele homem da lepra. E eu penso que a gente pode dizer que isso é um aspecto de confiança em Jesus. E aí Jesus diz, eu quero, seja purificado, e toca nele. E aquele homem de fato é curado da lepra. E uma coisa que chama a atenção aqui é que Jesus fala, eu quero. E aí pensando em você, em mim, no dia a dia mesmo, quanto que a gente realmente quer esse tipo de coisa. Jesus é capaz, ele continua sendo capaz de fazer isso, inclusive através de nós, se for o caso. Mas tem também a coisa que ele falou, né? Eu quero. E aí, profundamente, assim, a gente quer realmente. Ou tem vezes que a gente quer, tem vezes que a gente se permite não estar nesse tipo de condição de amar, eu tô falando, né? De sentimento de escolha mesmo, de decisão de amar. E uma vez que Jesus quer e tem poder para isso, ele fez essa cura, curou aquele homem. E olha só, Jesus tocou naquele homem e o curou. Se você for pensar um leproso, é alguém que ficaria isolado, né? E as pessoas não iam tocar nele para não correrem o risco de serem contaminadas com a lepra, né? Então, olha isso. Jesus tocou no cara, mas não foi que Jesus ficou contaminado, foi o contrário. Jesus não pegou lepra e o cara foi curado. E eu compartilho isso no sentido de ver essa virada para o bem, essa inversão que aconteceu mediante o amor e o poder. Né? E é isso, no dia a dia mesmo, que é para a gente aprender, para viver, para ter dentro do coração e viver assim, né? Esse é um ponto assim que eu comentei de compartilhar aí com vocês e comigo, né? Porque assim, o comum seria isso, não tocar, tal, ficar, né? E pensar na gente hoje, assim, o que levou isso a acontecer foi que Jesus quis isso. Teve também a confiança do cara e teve também, quer dizer, o poder, o alinhamento naquilo que Jesus estava dentro daquilo que o Pai quer. E aí ele não recebe o mal, ele espalha o bem e inverte isso, né? E isso é muito interessante. E aí, assim que Jesus entra em Cafarnaum, né, na cidade ali, vem falar com ele um centurião, né, que é um comandante de 100 num exército lá. Ele vem falar assim, meu servo está em casa deitado, doente, paralítico lá, sofrendo horrivelmente. Quer dizer, é um cara que parece que teve compaixão do servo dele, que se importou com a situação dele, e aí nisso ele vai procurar Jesus. E a resposta de Jesus, eu vou lá curá-lo. E aí esse centurião, ele fala, meu, Jesus, ó, eu não sou digno nem que você entre na minha casa, mas se você só disser uma palavra, ele já vai ser curado. E aí o cara fala, porque assim, eu tenho também pessoas que estão aqui às minhas ordens, e eu falo para um, vai, faz isso, ele faz, para outro, vai, faz aquilo, ele faz. Quer dizer, o cara confiou que, meu, se Jesus disser, vai ser feito. Na comparação na cabeça dele, assim como eu falo para alguém fazer uma coisa e ele faz, se Jesus fizer, vai ser feito. Porque ele viu em Jesus a autoridade, né? A autoridade não militar ou alguma coisa assim, mas a autoridade de quem tem poder para curar e tem amor para fazer isso. Inclusive, é capaz de fazer isso à distância, por aquilo que ele é. E esse cara tinha razão, porque foi justamente o que aconteceu. Jesus acaba falando para ele, vai, seja feito segundo a sua fé. E realmente aquele servo foi curado. E antes disso, Jesus destaca assim, ó, a grande fé que esse centurião teve. Porque lembrando que fé é confiar, é ser fiel, é um cara em que nessa situação ele foi fiel a quem Jesus é. Quer dizer, olha, eu sei que você é capaz disso mesmo. E de fato Jesus é isso. O cara confiou em Jesus, no poder que ele tem e na intenção que Jesus tem, no sentido, no caráter que ele tem, naquilo que ele é. Isso é fé. E falando em autoridade, você vê que quando Jesus termina ali as palavras do Sermão do Monte, o pessoal percebe, né, que ele ensina com autoridade, não é como os escribas, quer dizer, não é como um teórico, um estudioso só, né? Ele é alguém que fala aquilo profundamente, porque ele vive aquilo e porque ele realmente se importa com as pessoas com as quais ele está falando, né? Então ele oferece essa palavra nesse sentido, né? É algo que está vivo nele.
Não é só um texto ou para cumprir alguma coisa que, eu preciso falar aí tal, alguma coisa. E como Jesus também colocou um outro aspecto ali nessa conversa com o centurião, vale a pena trazer para cá também, né? Que ele fala que a fé que ele encontrou naquele centurião, ele não viu em Israel. Então o cara que era ali gentil, ele demonstrou uma fé que não foi vista no povo que seria o de Deus, no que seria os cidadãos do reino, vamos dizer assim. E aí Jesus fala, né, que muitos desses cidadãos vão ficar de fora, enquanto outros vão vir de muitos lugares e se sentarão à mesa no reino com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, dentre aqueles que são fisicamente a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que em tese seriam os que estariam com eles, então, na verdade, muitos iam ficar de fora e outros viriam, né, por causa desse ponto da fé, da confiança em Deus, em Jesus, naquilo que Ele é, na fidelidade a Ele. E um ponto aqui é que tem até aquela expressão hoje, né, que cidadãos do céu, cidadãos do reino, que muitas vezes a gente se considera nessa condição porque eu já fiz isso, já passei por tal processo, ou porque eu me reúno de tal jeito, de tal lugar, ou porque eu leio determinadas coisas. Mas Jesus está falando de uma fé real, viva, né, direcionada a Ele. Então vale também esse destaque, uma vez que Jesus também trouxe isso e essa palavra dele continua viva e refletindo em nós para que isso possa gerar em nós aquilo que Ele quer encontrar. Bom, e aí quando a gente continua lendo essa narração, a gente vê também que aí Jesus entra na casa lá de Pedro, já cura a sogra dele, que estava ali com febre e tal, ela já começa a servir, e aí o pessoal vai trazendo, né, muita gente vai trazendo lá os endemoniados, os doentes, e Jesus cura, né, Jesus expulsa os demônios e tal. E é interessante que aí Mateus, nessa narração, ele fala, né, para que se cumprisse a profecia lá de Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Já parou para pensar que normalmente a gente associa essa profecia de Isaías ao que Jesus passou na crucificação? E isso é um fato mesmo, né? É uma associação muito plena, muito rica, algo profetizado séculos antes, e isso se cumpre ali em Jesus de um modo muito completo, assim, né? Muito real, muito vivo, né? Então, de fato, Jesus levou sobre ele na cruz essas coisas, levou os nossos pecados ali, né? O sangue dele foi derramado para perdão de pecados. Ele, quando foi levantado, atrai todos para ele mesmo, né? Porque é nele, sendo levantado, que está o nosso perdão, né? Então, se a gente precisa de perdão, a gente é atraído para ele. Agora, você vê que Mateus, ele nesse momento aí, ele associa também o cumprimento da profecia de Isaías a essas curas que Jesus estava fazendo, né? Então, só estou compartilhando porque é legal perceber também um cumprimento adicional de uma mesma profecia, né? Porque isso acontece também em outros casos, né? Porque aquilo que vem profetizado do que Deus trouxe é muito rico, assim, e é de muito valor e pode abranger vários aspectos. Eu estou falando aspectos até da nossa vida hoje, da sua e da minha. É essa a ideia de compartilhar isso também, em ver aquilo que Deus fala e como isso se realiza, como Ele tem poder para fazer as viradas que forem, fazer acontecer talvez aquilo que a gente nem imaginava, mas o que Ele diz é fato, né? Ele é aquele que reina aí, soberano e que ama. E se você quiser ver um pouco mais sobre o Sermão do Monte, tem um outro vídeo aparecendo aí na tela que é sobre os bem-aventurados, do ponto de vista de Jesus. Falou!